pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Alcachofra. Aqui quem tá falando é estudante de agronomia. Meu nome é Isabela e junto com o meu grupo vou trazer para vocês informações sobre o manejo e curiosidades da alcachofra. E aí, quer saber mais? Tem curiosidade? Então segue comigo! Cynara cardunculus é o nome científico da alcachofra. Ela é originária da bacia do Mediterrâneo e é cultivada por muitos anos, inicialmente pelos árabes e como forma de alimento e medicinal. Em decorrência do processo de domesticação, ela acabou se difundindo para outros países, como a Europa e também como aqui na América Latina. No Brasil, acreditem, há cerca de 100 anos atrás, ela foi introduzida pelos europeus e italianos. Isso se deu no início do século XX. Mas e aí, me diz, qual o setor que se encaixa à cultura da alcachofra? Você sabe? A alcachofra é considerada uma hortaliça, portanto, ela se encaixa no setor das olericulturas. E tem de várias variedades, dessa hortaliça, como a violeta de Proença, roxa de São Roque, verde de Lyon, verde da Grande-Bretanha. E a maior parte da área cultivada ainda está lá na região do Mediterrâneo. E aqui no Brasil, a gente encontra o cultivo da alcachofra na região sul e na região sudeste. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, e aqui no sudeste, em São Paulo, nos municípios de Piedade e Ibiúna. Mas a nossa área não é considerada significativa a nível mundial. A Itália é o maior produtor mundial, seguida da Espanha, depois a França, a Grécia e até a Argentina, que encontra-se no 5º lugar no ranking. Esses são dados de 2012. Provavelmente você não ouve muito falar por aí de alcachofra. E realmente é uma cultura que não é muito estudada, não se vê muitos trabalhos e artigos referentes a essa cultura. Mas isso dá porque ela tem uma limitação na sua produção. E eu vou contar para vocês qual é, então não saia daí e fica ligadinho. Mas vamos lá para uma curiosidade, aposto que essa você não esperava. De acordo com a mitologia grega, a alcachofra surgiu de um castigo dado por Zeus contra a lenda que Cynara, uma linda jovem de cabelos loiros, teria rejeitado o pai de todos os deuses. E como punição, ela se transformou nessa planta de aspecto espinhosa e selvagem. E daí vem o nome científico da cultura. Olha que demais! E para você que está me acompanhando e nunca viu uma planta de alcachofra, imagine aí uma planta de porte herbáceo com caule simples e estriado, folhas sésseis, inflorescência do tipo capítulo, com flores tubuladas, hermafroditas e de simetria radical. As folhas são de cor acinzentada, constituídas por um limbo e pecíolo, com nervura tipo perinervia. As mesmas apresentam um sabor amargo de caráter forte e persistente, e muitas das vezes é utilizada como chá medicinal. Mas a parte comestível mais conhecida e famosa dessa planta são a inflorescência, botões florais, que são chamadas de escamas ou pétalas e apresentam uma base carnosa, de coloração roxeada. Podem ser consumidas in natura, em forma de salada crua ou cozida. Também pode ser consumida em forma de chá ou cápsulas industrializadas, que a gente encontra aí no mercado. Essas cápsulas da alcachofra devem ser consumidas antes ou depois das principais refeições do dia. E além disso, a alcachofra possui propriedades antiesclerótica, depurativa do sangue, digestiva, diurética e até como laxante, antirreumática, antitóxica, hipotensora e antitérmica. E por isso, essa planta pode ser considerada também como medicinal e pode ser utilizada para auxiliar no tratamento de anemia, de diabetes, doenças do coração, febre, fígado. Aí, pra galera que gosta de tomar uma, vamos começar a comer alcachofra. Fraqueza e até gota, hemorroidas e muito mais. E tudo isso se dá porque essas partes comestíveis são as mais ricas em compostos promotores da saúde, como inulina, fibras e minerais. E lembra que anteriormente a gente estava falando da cultura, e aí eu falei para vocês que tinha
uma certa limitação. E devido a isso a gente não vê a alcachofra muito expandida, né? Acontece que é uma planta natural de climas temperados. E ela é muito sensível a temperaturas. E as temperaturas ideais para ela estão em torno de 19 a 20 graus. Em climas quentes, a planta até que se desenvolve bem, mas não forma os botões florais nem a inflorescência. Ou seja, ela não forma a parte principal, a parte comestível, né, o produto em si. Portanto, é complicado o cultivo dessa cultura. Além disso, quando se tem a inflorescência, é indicado que se faça a cobertura, né, desse produto, podendo ser com jornal ou até com aqueles saquinhos de pão, aqueles marronzinhos. Mas para que isso? Para ela não perder a cor típica, que é um roxeado. E além disso, não é uma planta muito conhecida, muito difundida, muito falada. Então, certos produtores ficam com receio de fazer o cultivo e muitas pessoas até nem conhecem a alcachofra. Então, bora seguir? Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo da planta em si? A alcachofra é uma planta perene, portanto, ela pode ser cultivada durante vários anos. Ela pode atingir de 90 a 120 centímetros. E a época de plantio ideal vai de fevereiro a maio, na região sul do país. E sempre se atentar às geadas, porque ela também é uma planta sensível a baixas temperaturas, abaixo de 5 graus Celsius e acima de 32 graus Celsius, ela tem uma certa dificuldade de se desenvolver e principalmente gerar a inflorescência, né, o produto em si, comercializado. E sobre a sua propagação? Bom, ela se dá a partir do plantio de sementes ou através de muda. E o mais indicado é esse através de muda. E eu vou te falar por quê. A maioria das sementes de alcachofra que está disponível no mercado gera metade das plantas com espinho. E isso dificulta muito o comércio da hortaliça e o manejo da planta. E para produzir a alcachofra sem espinho, as sementes devem ser híbridas. Ou seja, podem ser plantadas via mudas. E essas mudas são retiradas de culturas já instaladas. São brotações que aparecem ao redor da planta adulta após a floração e na época quente do ano. E o preparo da muda se dá. Você precisa retirar com cuidado, de modo que venha uma porção de raízes. Aparar as folhas externas e aí a muda deve ficar de 15 a 20 centímetros de altura. E a época do transplantio ideal é de março a abril. E aproveitando esse gancho, já vamos falar então sobre o plantio? Bom, é indicado, né, que seja feito em solo drenado, pois a alcachofra não suporta encharcamentos. E como qualquer outra cultura, sempre vamos indicar fazer a análise do solo, né, a amostragem de solo, justamente porque através dessa análise você vai saber as necessidades de adubação, se há necessidade de fazer uma calagem, uma gessagem, e aí você vai conquistar maior produtividade, maior exploração do seu solo, né, e da planta. E assim a planta não vai passar por estresses, deficiências, e isso acaba melhorando muito no desenvolvimento da planta e principalmente no produto final. Já o transplantio, fique ligado, porque as mudas devem ser enterradas para ficar até a altura das primeiras folhas. Em relação ao espaçamento, tradicionalmente, para o cultivo da alcachofra é de 2 a 2,5 metros entre linhas e de 1 a 2 metros entre plantas. E caso queira um cultivo mais adensado, use linhas duplas, com espaçamento entre si de 0,8 metros a 1,5 metro, e entre plantas de 0,75 a 0,8 metros. Já em plantio comercial, com mudas de raiz nua, dependendo do tamanho de cada uma, né, precisa ser analisado. Mas normalmente é indicado fazer os sulcos de 10 a 15 centímetros de profundidade. Lembrando, né, se você prestar atenção, você já sabe que essa muda deve ficar enterrada até a altura das primeiras folhas. Então, você vai adequar esse sulco com o tamanho da sua muda. E é ideal que essas covas sejam abertas após o revolvimento e o desterramento do terreno. E não acabou não, hein? Vamos falar da adubação? Bom, você pode optar em querer usar esterco
de curral, né, de bovinos, como também o esterco de galinha. E pode deixar que eu te passe a quantidade. É de 15 a 20 quilos quando for usar o esterco bovino e 5 quilos se for usar o esterco de galinha. E também pode ser usado o NPK, numa proporção de 400 a 500 gramas de NPK na formulação 4,14,8. E a adubação de cobertura é importante ser feita mensalmente até o final da colheita, com 50 gramas de sulfato de amônia por planta. E aí, pessoal, vocês lembram, né, que agora há pouco eu disse que a cultura tomar cuidado porque ela não gosta de um solo encharcado, mas ela gosta de um solo úmido, então tem que se tomar esse cuidado, não pode ser mal drenado, encharcado, mas tem que ser um solo úmido desde o plantio, transplantio das mudas até a colheita. E devido a isso, as recomendações de irrigação é que sejam frequentes durante o ciclo da cultura. E aí, indica-se que regar diariamente até o pegamento das mudas. Após isso, pode ser de 3 em 3 dias, dependendo de como é a sua região, né? Mas sempre manter esse solo úmido. E aí, devido a isso, você tem que tomar um certo cuidado, né? Fazer um controle de plantas daninhas, principalmente nos primeiros meses. E além disso, deve também se fazer o manejo de pragas, né? O monitoramento. São poucas as pragas que causam danos à alcachofra, mas as mais recorrentes e principais aí são os pulgões e as cochonilhas de raízes. Além deles, também se encontra a largata rosca, as largatas das folhas, os ácaros, vaquinhas e tríplices. Normalmente essas largatas, elas cortam o haste das plantas novas, rente ao solo, comem as folhas, né, assim diminuindo a área fotossintética. E além desses danos, né, eles podem também ser vetores de doenças, que é o caso do pulgão, né, como exemplo. E em relação às doenças, né, aproveitando esse gancho, já vamos falar as principais doenças na alcachofra são causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides, assim como na maioria das outras culturas. E os fungos, eles provocam o aparecimento de pintas ou pequenas manchas nas folhas, nas hastes e frutos, e podem levar também ao apodrecimento, secamento das partes atacadas e assim levando à morte à planta. As bactérias também causam pintas ou manchas, em geral são escuras, as podridões, né, nas partes atacadas, murchamento e até a morte também da planta. E os vírus, eles causam amarelecimento, enquerquilhamento e deformação das folhas e da planta em geral. E também pode ocorrer, né, a presença ou ataque de nematóides, que em geral eles provocam a formação de nódulos nas raízes e acabam atrapalhando a absorção, enfim. E aí a planta acaba ficando amarela, murcha, com mau desenvolvimento, um crescimento reduzido. Então, sim, são indicativos de que pode ter a presença desses nematóides. E o controle em geral é feito pela eliminação das partes atacadas ou de toda a planta, dependendo da situação, por capinas, podas e pela adubação equilibrada, né? E todos os devidos cuidados. Bora, gente, que não acabou não. Dando sequência, encaminhando já pro final, né? Vamos falar da colheita e, posteriormente, sobre a comercialização. E o manejo da colheita, então, pessoal, é indicado que faça, né, a colheita de manhã, nas primeiras horas do dia, para evitar que a planta murcha. Já no ponto de colheita, como que vai estar o alcachofra, né? Os botões, eles vão apresentar brácteas carnosas de cor roxeada. E aí, é indicado que cerca de 20 dias antes do início da colheita, se faça, né, cubra as alcachofra para que elas não percam a tonalidade roxa delas. Normalmente, o início da colheita se dá em agosto e o término está por volta de novembro. Essa colheita é feita manualmente, cortando as hastes com o maior comprimento possível, sem prejudicar as ramificações inferiores. E aí, pessoal, corta, né, esses botões florais ainda fechados e sempre com a coloração roxa. E aí, quando se tem no campo a abertura e o esverdeamento, indica que já está passando do ponto, né, já está passando da hora de colheita.
Normalmente, eles podem ser cortados com a haste de 50 centímetros e os secundários com de 20 a 30 centímetros. Normalmente, se faz 2 colheitas por semana. Nas primeiras colheitas, né, o início da colheita, os botões são grandes, mas depois o tamanho vai decrescendo e a quantidade vai aumentando. A produção fica viável cerca de 5 anos. Depois é indicado que se faça o replantio, né? Renove lá essas plantas. Em relação à comercialização, os produtores normalmente encaminham, né, para os centros de distribuição, como o SEAS e SEAGESP, e a produtividade normal está em torno de 25 a 50 mil botões, né, cabeças por hectare, e cada cabeça tem um peso médio de 100 gramas, com 4 a 50 gramas de massa comestível. Normalmente o pessoal colhe e põe essas alcachofras em caixa K de 14 a 13 kg e o armazenamento ele é in natura e o produto dura cerca de 5 dias após o corte e a durabilidade aumenta quando o miolo é cozido e congelado. E falando um pouquinho, assim, basicamente sobre precificação, gente, igual as outras culturas, né? Isso vai depender, lógico, do mercado, da época, demanda, oferta. Mas, normalmente, né, a maioria das vezes, é uma cultura que tem um custo muito bom, assim, é muito viável fazer a comercialização devido o preço final do produto ser satisfatório. Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado e conquistado mais alguns conhecimentos, né, sobre a alcachofra. Até logo, um forte abraço e obrigada.